vamos falar aqui um bocadinho sobre o outro lado menos óbvio das campanhas, porque as pessoas muitas vezes, hoje em dia o processo político passa-se nas televisões, passa-se nas redes sociais, mas os políticos continuam a ser de carne e osso, continuam a ter família, amigos, momentos de euforia, momentos de menos euforia, e portanto hoje aproveitamos para falar aqui um bocadinho também com a voz de alguém que me é muito querido e discutir às vezes aquele lado que se vê menos, não é? Para as pessoas perceberem que são chamadas para escolher pessoas como elas, pessoas que têm que resolver problemas. Tendo um avô comunista militante, eu lembro-me da forma como ele assistia ao fenómeno político em silêncio, mas sempre compenetrado naquilo que estava a acontecer. E lembro-me disso ser uma coisa desafiante e também depois de suscitar uma curiosidade em mim de ver, no Canal 2 na altura dava muitas coisas do Parlamento e eu achava muita graça àquele debate que havia. Eu na altura achava que o António Guterres era Buterres, nunca tinha percebido, mas achava mesmo piada e era uma coisa um bocadinho contrassenso porque eu tinha 12 anos. Não que nessa altura eu fizesse política, porque isso chegou muito mais tarde na minha vida, pelo menos política no sentido ativo, mas era o chamamento de chegar às pessoas, uma sensação de levar justiça em palavras, em atos. Eu acho que o chamamento passava um bocadinho por aí, por ser interventivo, por estar integrado na comunidade e transformá-la. E às vezes por uma coisa um bocadinho mais centrada também em dizer a minha razão e convencer as pessoas de que a minha razão as devia juntar. E eu penso que esse foi o primeiro chamamento, mas também, sendo uma família muito politizada, não partidarizada, e essa era uma parte muito interessante, porque nem o meu pai nem a minha mãe tinham propriamente um partido, mas nunca deixaram de ter opção, nunca deixaram de tomar opção por vários partidos, e normalmente sempre à esquerda do PS, por vezes também no PS, mas normalmente até à esquerda do PS, de se envolverem em espaços com personalidades diferentes de partidos como o MRPP, de partidos como o UDP, de partidos como o PCP, e portanto acabava por ser uma família muito politizada, que tomava opções partidárias, mas que não estava vinculada. E talvez essa seja a única disrupção que eu tenho para o resto da minha família, é que fomos sempre uma família de muita discussão política, de opções partidárias, mas sem filiação partidária. E eu fui o primeiro a ter, desde o meu avô, fui o primeiro a ter uma filiação partidária. E acho que esse, no fundo, também foi uma diferença entre o chamamento e a opção. Acho que passou um bocadinho por aqui, depois um gosto muito grande ao Barreiro, que foi sempre a alavanca para o envolvimento político, porque eu nem sabia que existiam estruturas nos partidos distritais ou nacionais, eu não passava pela cabeça tal coisa. Havia um partido no Barreiro, o Partido Comunista, que era muito forte, havia o Partido Socialista, havia um PSD que eu conhecia de alguns amigos dos meus pais, não tão interventivo, e na altura em que eu ganhei consciência política era um pouco por aí, era às vezes na política local o conhecer os protagonistas e respeitar os protagonistas, mesmo que eles não fossem do partido que eu me aproximava. Na altura não é que eu tivesse propriamente um partido, eu acho que o chamamento foi um bocadinho esse. Eu sentia-me próximo do Partido Socialista porque o meu padrinho era fundador do Partido Socialista, o Cabós Gonçalves, porque na minha família éramos e somos todos de esquerda, ou quase todos de esquerda, uns mais moderados, outros de esquerda mais vincada, para não usar a palavra radical, porque eu não gosto da palavra radical. Eu penso que aquilo que me atraiu no PS foi esse vínculo de esquerda, mas ao mesmo tempo de defesa das liberdades e das liberdades também individuais, que era aquilo que me repelia no Partido Comunista, era o poder achar que existiria quem mandasse naquilo que eu ia pensar. Isso é uma coisa que eu nunca aceitei. E, de certa forma, o Partido Socialista era ao mesmo tempo um sítio de transformação da sociedade como eu a via, mas também uma forma de o fazer em liberdade. Nos momentos, essa liberdade poderia ser usada de forma mais positiva, menos positiva, mas a verdade é que a liberdade é a liberdade e, portanto, aquilo que me incentivou por fim, além desse lado romântico, quase teatral que o Cabós Gonçalves tinha e também deste vínculo forte que a família me trazia, era o facto de poder transformar a sociedade à esquerda, mas em liberdade. Em liberdade na acessão que eu considero na liberdade de expressão. E, portanto, penso que esse foi a faísca para me filiar no Partido Socialista, e eu filiei-me no Partido Socialista já quase com 20 anos, apesar de ter gosto pela política desde muito jovem, portanto, julgo que foi esse o incentivo, de facto. Dizer em poucas palavras o que é que a vida política nos traz de bom, começa por ser feito recordando que
só temos uma vida, mas temos muitas vidas dentro da mesma vida. E nas várias fases de vida que vamos tendo, vamos aprendendo, são experiências, e a política tem trazido um enriquecimento brutal do ponto de vista de conhecer as pessoas, um enriquecimento brutal de conhecer protagonistas de inteligência maior, gente que é referência, gente que nos ensina, mas também de contactar com o dia-a-dia, com o cotidiano. E ultimamente há uma coisa que a política trouxe e que vem com o poder, e que isto é menos idílico, porque quando começamos um percurso não temos o acesso ao poder, mas desde que tive a coragem de ir a votos na rua perante o escrutínio das pessoas, do povo, e que me foi conferido poder, passou a haver um outro lado muito gratificante que passa por resolver problemas das pessoas, por pôr em prática aquilo que no café talvez muitos digam, aquilo que eu próprio cheguei a dizer nos cafés, mas que agora posso decidir umas vezes eu, outras vezes em conjunto, umas vezes em diálogo com, seja um Presidente da Câmara, um Secretário de Estado, um Ministro, um Primeiro-Ministro, mas poder de facto resolver coisas concretas da vida das pessoas. E além deste enriquecimento e desta capacidade de resolver problemas, há uma coisa na vida política que, para mim, tem um valor inestimável. É o facto de cada dia ser diferente, de cada desafio ser diferente e inesperado. Um político não sabe, quando cruza a porta do Palácio de São Bento, quando entra nos passos da Câmara Municipal do Barreiro, um político não sabe exatamente quais são os desafios que vai ter nesse dia, mas tem a certeza que vai ter desafios e tem a certeza que a resposta que vai dar a esses desafios define o seu caminho e a vida das pessoas. Pode lá haver coisa que nos satisfaça mais do que mexer positivamente com a vida das pessoas, e ao mesmo tempo não há coisa também que assuste mais do que podermos cometer algum erro que prejudique a vida das pessoas. E eu acho que não há riqueza maior do que essa, mas com 35 anos, certamente que dentro desta vida ainda terei muitas vidas e muitas coisas para fazer. Portanto, a vida convoca-nos para coisas muito diferentes, em momentos diferentes. A política vai ser eterna, o exercício de cargos de poder não o será. E espero ser um daqueles homens que sabe o momento em que chegou a altura de dizer basta e de seguir por outro rumo e de retomar a minha vida profissional, na qual eu também tinha muito prazer. E apesar de eu encarar o serviço público de forma profissional, não é uma atividade profissional, e eu chegará à altura em que voltarei a exercer as funções que exerci antes da política. Isso também me parece importante. O político, em sentido geral, precisa de um conjunto de características que são indispensáveis. A resiliência para resistir à má língua, para resistir ao cansaço físico, ao cansaço psicológico, são, desde logo, o primeiro aspecto que muitas vezes escapa. Eu não aceito que ninguém na rua, numa arruada, numa ação de campanha, me mande ir trabalhar, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida como desde que fui eleito deputado. Eu nunca dormi tão pouco como desde que fui eleito deputado. Eu nunca sacrifiquei tanto a minha família, seja a família nuclear que constituí, seja a família do pai, da mãe e das irmãs, como sacrifico hoje. E, portanto, eu não aceito, porque a vida política está pejada de sacrifícios. E, portanto, a primeira característica é a resiliência. A segunda característica necessária para uma pessoa conseguir levar em diante o que quer fazer, porque, no fundo, não se trata tanto de sobreviver, mas sim de conseguir cumprir com o que se quer fazer, com a visão e o desígnio que se tem. Passa por ser férreo na persecução do caminho e de não nos desviarmos com más línguas, com comentários, haverá sempre quem não esteja contente com o que estamos a fazer e tenha razões para isso, e haverá sempre muita gente que estará de má vontade, faz parte da natureza humana. E o político tem que saber resistir a isso. Às vezes é complicado quando... Eu até confesso que tempos houve onde me custavam algumas críticas. Hoje em dia, naquilo que me respeita a mim, é-me totalmente indiferente, desde que eu tenha a consciência que fiz o que tinha que fazer. Quando essas críticas são vocacionadas para a nossa família, para aqueles que nos são mais próximos, ou quando os afetam porque não gostam de ouvir algumas coisas que nos são ditas, aí sim é preciso a tal resiliência, a tal tranquilidade. Entre esta resistência, esta carapaça, existe uma terceira coisa que eu acho que é fundamental, uma característica que é fundamental, que é saber ouvir e saber o momento de falar, ou seja, saber dialogar com as pessoas. Porque, no fim,
a decisão é sempre do político e ele é sempre responsabilizada por ela. Mas não há coisa como ouvir a mais, não há coisa como ter tranquilidade na decisão e depois assumir as decisões que se tomou, assumir as posições que se assumiu e fazer algo com elas. Eu penso que neste conjunto de resistência, resiliência, força física, psicológica e coragem de decidir, são muito do que é necessário para fazer face ao lado mais negativo da política. Haverá sempre aqueles que nunca calçaram umas chuteiras e comentam o que não sabem. Haverá sempre aqueles que nunca tiveram num balneário, nunca tiveram um desporto coletivo, mas têm sempre uma opinião. E haverá sempre aqueles para quem o sucesso dos outros não é digerível, mas no fim do dia, se transformarmos qualquer coisa... Um colega meu no Parlamento disse-me no dia em que eu entrei uma coisa, perguntou-me se eu vinha cheio de sonhos, de transformação, e eu disse que sim. E ele disse, então lembra-te que se mudares uma ou duas coisas, já foi muito bom. E ao final de 4 anos, foi muito mais do que uma ou duas coisas que eu consegui transformar. Foram muito mais do que 3 ou 4 equipas que eu consegui criar e mobilizar. E foi muito mais realidade que transformei, portanto só me posso sentir concretizado e agradecido a quem me elegeu. A política hoje em dia é feita mais de percepção do que de verdade. E quem está na política tem essa consciência. Quando somos confrontados com a injúria, quando somos confrontados com a calúnia, com a notícia falsa, com a perseguição, com coisas absolutamente absurdas, a primeira reação é de revolta e quem já não sente isso é porque já deixou de ser humano. Mas rapidamente temos que passar para a relativização, porque o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento de quem nos elege, o reconhecimento de quem nos apoia, de quem apoia um deputado à Assembleia da República, como eu tenho o privilégio de ser, um autarca, como também tenho sido, com o passar do tempo o trabalho é reconhecido, mais do que um episódio ou outro. É certo que mentiras podem deixar pequenas manchas, é certo que pode a maldade do homem trazer alguma distorção, mas acima de tudo, ao final de anos de trabalho, de anos de transformação, se resolvermos os problemas das pessoas, nada disso interessa, porque o reconhecimento das pessoas virá do trabalho. É uma lição dura de aprender, porque aprendemos-la com a nossa própria pele, e eu posso testemunhá-la porque não é fácil, mas quando tudo é dito sobre nós, tudo é inventado sobre nós, e eu até não me posso queixar muito, porque já tenho visto quem seja vilipendiado em níveis que eu não sei como é que toleram tão pouco, níveis que destroem vidas, e eu, talvez por ser uma pessoa transparente, talvez por às vezes até ter o coração muito perto da boca, talvez me tenha exposto muito rapidamente na vida política aos meus pequenos defeitos, coisa que eu vejo como ser humano, portanto não vejo nenhum... No final do dia nós somos seres humanos normais, e os seres humanos normais vêm acompanhados de um dente menos branco, de um dia menos feliz, de um ato menos conseguido, mas há uma coisa que supera isso tudo, que é aquele abraço, aquele cumprimento, aquele sorriso de quem sabe que nós trabalhamos por eles. Demora mais tempo a chegar a esse reconhecimento, é certo, mas quando chega ele também é arrebatador e é capaz de demolir qualquer intriga, qualquer campanha mais soez, qualquer maldade, porque o reconhecimento dos justos vale mais do que 1000 mentiras do cobarde, e portanto acho que é aí que nós conseguimos, é a têmpera que precisamos para continuar o caminho. E eu tenho como inspirações a sabedoria do meu pai e o nervo da minha mãe. E alguns nesse meio caminho, não tendo nem a sabedoria de um nem o nervo de outra, tenho encontrado também as respostas que preciso, e com o apoio da minha família, que muitas vezes ajuda a relativizar tudo isto. E agora tivemos o desaparecimento de Freitas do Amaral, que nos faz lembrar que tudo isto acaba para todos igual e que há que relativizar as coisas também em função do que realmente é importante, e no final de tudo isto não é um jogo, são as vidas das pessoas, mas nós também somos pessoas dentro desse jogo. E acho que é aí que vamos buscar a força para transformar, no fundo. O Cabojo não ter visto a nossa vitória para a Câmara foi uma coisa que é uma frustração positiva, não é? Não é uma frustração negativa, mas durante muito tempo eu tinha essa ambição de conseguir
ganhar o Câmara Municipal do Barreiro para o Partido Socialista, para fazer diferente. Tive a sorte de todos poderem testemunhar isso e ter-se transformado o impossível em possível. E o Cabós começou por nos apoiar logo no início, mas quis a vida que acompanhasse o início do percurso, não visse o fim, e é a única frustração que tenho, não tenho mais nenhuma. A empatia é o abraço para o diálogo, é o que permite que nós nos possamos, com qualquer ser humano, de qualquer estrato social, com qualquer tipo de formação, que nos possamos ligar, perceber o que é que está a incomodar essa pessoa, perceber o que é que a perturba, quais são os anseios que tem, e uma vez ligados a essa pessoa, construir uma solução ou sermos estimulados a pensar em problemas que muitas vezes nós nem sequer sabíamos que existia. Portanto, eu não concebo a política sem empatia e nem acho que a empatia possa ser fabricada. São coisas que ou nós conseguimos ter ou não temos, é inato, nem é coisa que se aprenda nem na escola, nem em nenhum ofício. A empatia é a ponte do político com o cidadão.